Rapaz, uma pessoa me perguntou, me fez uma pergunta interessante e disse assim, Miró, é, se tu pudesse explicar o evangelho, mas da forma espiritual, o que foi que aconteceu no plano espiritual, o que foi que aconteceu? Porque a gente tem uma revelação é, de Cristo indo ao mundo dos mortos, a mansão dos mortos, né? E aí a gente tem essa fresta de luz para olhar lá, né? Aí essa pessoa me fez essa pergunta, eu disse, rapaz, é interessante. E aí a gente conversou e tal, tudinho, aí eu disse, ó, conversando comigo mesmo, eu pensei, ó, eu acho que eu vou fazer uns vídeos, né, uma sequência de vídeos, porque 10 minutos aqui não dá, né? Mas eu vou fazer uma sequência de uns vídeos para explicar, eu até pedi para a inteligência artificial, eu coloquei um texto lá, né? E pedi para ele fazer umas figurinhas aqui para mim, até para me ajudar aqui, né? Na explicação aqui, que não precisa explicar tanto. É uma lógica que você pode pegar todos os escritos, inclusive do mundo inteiro, que existe, né? Inclusive, eu até coloquei aqui eu pedi para a inteligência artificial colocar para mim uma. Aqui, ó. Manifestação demoníacas antigas. Eu pedi para ela fazer uma listagem para mim, que eu já conheço e eu sei como é que funciona. Na Índia, Sumérios, no Egito, na Índia, né? Na China pré-imperial. E tem um bocado de coisa aí. Então, o que é que vai acontecer? Vai dizer, ó, entravam no corpo, influenciavam pensamentos, produziam loucura, precisavam ser expulsos com mantras, isso na Índia, né? E em tantos outros lugares é o mesmo padrão, são mesmo manifestação. Mas então, pedi para fazer essas figurinhas aqui, e eu acho que não vai ficar somente em 10 minutos isso aqui, né? Logicamente, né? Isso aqui é um entendimento bem amplo e a gente precisa para entender os detalhes. Mas, como eu disse, é uma lógica. Se você pegar a lógica, você vai. é, Automaticamente, você sozinho, você vai conseguir responder todas as perguntas que virá sobre você mesmo, de fora, assim, nas perguntas, e você mesmo vai responder, porque você vai saber uma lógica daquilo que já aconteceu, entendeu? Então, vamos lá. Um dos primeiros pontos que, como eu disse, esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né? Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender, lá no Jardim do Éden, eu já pensei agora, eu poder fazer um vídeo explicando já do começo do Jardim do Éden, né? Mas vai começar por aqui. Então, ali, Adão, ele não morria, ele não ia para o mundo dos mortos, porque não existia. Quando ele desobedece à ordem de Deus, ele agora passa a ir para o mundo dos mortos. Essa morte não é deixar de existir, entendeu? É entrar em um estado de espírito. Por quê? Porque o homem é formado por três coisas. Ele perdeu uma, então ele vai ficar espírito e alma, né? E aí ele fica preso. Quando se diz que vai para Deus, quando o homem fazia o que era o correto, né? Mas enfim, então isso era a ordem de Deus. Isso cancelou. Então o que acontecia? O homem, a carne volta ao pouco que era, e o espírito e a alma, como agora está separado de Deus, elas ficam aonde? Aí, segundo os escritos, não é um entendimento meu, pelo amor de Deus, hein? Eu estou compartilhando aqui com vocês o que eu já li, o que eu já estudei. Então é uma ideia, um entendimento para vocês captar a parada. Então o que vai entender é que após Adão, o homem ele não deixa de existir. É criado agora porque não existe mais o contato com Deus, né? Para viver eternamente. Se lembra que no Jardim do Éden tem lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida eterna. Até quando Deus expulsa o homem, ele diz, o homem agora tem o conhecimento do bem e do mal e para que ele não coma do fruto para viver eternamente, né, a gente vai expulsar ele daqui. Ou seja, ele não vai mais porque Adão futuramente ia ter o conhecimento do bem e do mal depois de ter recebido o conhecimento divino e para não cair na morte, depois quando ele iria sair do corpo para viver eternamente, continuar vivendo eternamente, porque aqui esse plano é temporal, né? Então para ele não cair no mundo dos mortos, ele comia do fruto da vida eterna e seguia. Só que isso aí acabou, cancelou. E aí agora quando o homem morria depois de Adão, o que acontecia com ele? O espírito, ele se unia ao espírito
porque o pó acabava, ou a carne acabava, ele se unia ao espírito e ficava vagando na terra. Isso é o que o entendimento diz, né? Todas as culturas e religiões vão dizer isso. Então o espírito do cara ficava vagando. Os caras que praticavam o bem ficavam no mesmo estado, todo mundo ia para o mesmo estado de morte. Tanto os que praticavam bem como os que praticaram o que era mal. Só que tem um detalhe: os que praticaram o mal viravam espíritos atormentadores. Eles, tipo, um cara que fez o bem, ele descansava, certo? E o cara que fazia o mal, ele ficava agitado, tipo, era um espírito atormentador. Ele ficava agitado, ele ficava perdido, andando pela terra, e aí atormentava as pessoas, entrava nas pessoas, entendeu? Então, o que vai acontecer? Nesse período, isso já é um normal da humanidade, né? Por toda a Terra. E aí vai acontecer um período específico que os anjos que eram para servir os seres humanos, eles vão abandonar a sua posição e por isso eles vão ser expulsos. Tem que entender isso. Eles não houve uma guerra lá no céu e eles foram expulsos. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma ilusão que inventaram. A verdade que aconteceu é que os anjos abandonaram a sua posição, eles desceram, né? E começaram a ensinar os seres humanos. Eles se relacionaram com as mulheres, não sexualmente, pessoal. Pelo amor de Deus. Se relacionar é tipo a mulher casada. Ele foi lá e induziu um anjo, induziu uma mulher a cometer prostituição, a se separar do cara, ou cometer adultério e tal, e ficar grávida. E aquele filho não podia ficar com ela, não é porque, né? Então ela escondeu, porque o cara estava na guerra, passou 2 anos na guerra. Ela ficou grávida e teve um filho. Aquele filho ali, ó, é filho de um anjo caído, entendeu? Então é o fruto da maldade. Então aquele filho ali, quando morreu, segundo aí o que diz os escritos, aquele ali é chamado de Néfilins, é o povo dos Néfilins, é um povo filho dos anjos caídos. Então, quando Deus manda um dilúvio, esses anjos caídos, eles vão ser aprisionados no Tártaro. É um lugar que é abaixo do mundo dos mortos. Lá não fica gente morta, lá fica gente viva, entendeu? É um lugar de tormento de gente viva. Lá não tem nada, é escuridão total. É o fim de tudo, certo? Então lá foi aprisionado os anjos. Os filhos dos anjos, que eram aqueles filhos das pessoas que fizeram o mal aqui na Terra, eles morreram no dilúvio. Os que estavam vivos, né? E os que morreram viraram espíritos. Pronto. Eles viraram, os que morreram no dilúvio viraram espíritos atormentadores, demônios, que vai chamar de demônios. E aí já existia as pessoas que, certo? Que viravam espíritos, né, atormentadores, e as pessoas que faziam bem adormeciam, né? Da lógica, né? E aí já tem agora os espíritos, agora os demônios, né? Os espíritos além de coisa ruim, digamos assim, né? É tipo um espírito avançado na maldade. E aí, pronto. Aí o que vai acontecer? Todo mundo era junto ali. Quando vai vir a lei agora? Deus vai imputar a lei agora, por meio de Moisés, e todo mundo ali do povo escolhido, todo mundo, quando a lei vem, aí todo mundo aqui que morria, ia por todo mundo para o lugar junto, a mansão dos mortos, agora vai existir um inferno. Dentro do mundo dos mortos vai existir uma cadeia lá dentro, onde vai ser aprisionado as pessoas. Quem? Só que veja só, esse lugar de prisão, a gente fala assim, só que essa prisão, você não pode imaginar que eu estou aqui no mundo dos mortos, aí tem um lugar lá que eu vou entrar dentro do inferno. Não. O mundo dos mortos virou o inferno. Tudo começou a pegar fogo. Então, você que já morreu, que estava lá no mundo dos mortos, você agora está no inferno agora. A partir da lei, o mundo dos mortos vira o inferno. E as pessoas que morrem praticando, obedecendo a lei, praticando o bem, elas ficam agora onde? No paraíso, que vai ser feito aqui em Abraão. Ó. Cadê? Cadê? Em Abraão, cadê? Será que não tem aqui? Cadê que colocou aqui a inteligência artificial? Tá vendo? Foi por isso que eu disse. Anjo rebelde nos tempos de Jared, tá vendo? Tá vendo? Enfim, acho que vai ficar pro segundo vídeo. Mas enfim, a partir de Abraão é criado um paraíso. As pessoas dormiam, mas em Abraão agora é criado um local de descanso das pessoas que fazem o bem.
E o inferno é criado na lei, entendeu? Pronto. E Jesus vai acabar tudo isso. No segundo vídeo aí a gente explica, beleza?